Olá! Então, mais regras, mais dicas, né? As regras estão na minha cabeça. Mais dicas, né? Nesse vídeo agora, a gente vai ver algumas regras, as regras de como usar a terceira pessoa do singular sem errar, né? Sem fazer nenhum engano com elas, tá? Então, vamos lá ver. Então, a gente sabe que na terceira pessoa do singular existe o acréscimo de um Szinho no final do verbo, tá? Então, primeira coisa que a gente precisa saber, qual é o local, qual é a minha frase que eu vou colocar esse S? Eu preciso ter três coisas juntas, que é para eu poder usar esse acréscimo desse S, tá? Eu preciso estar fazendo uma frase no presente simples, na terceira pessoa do singular e frase afirmativa. Se a minha frase é no passado, eu não tenho esse S. Se a minha frase for com outras pessoas que não sejam he, she, it, eu também não tenho S. E se for na negativa ou interrogativa, também não tenho S. Então, eu preciso ter essas três coisas juntas para poder formar essa minha. Ter essas minhas regrinhas para o uso da terceira pessoa. As regras são poucas, tá? Então, vamos lá. Na regra geral, diz que acrescenta-se S ao final do verbo, dos verbos, né? Então, como é que a gente vai ver aqui? Um exemplo. Por exemplo, eu tenho o verbo work. Então, na terceira pessoa, eu vou dizer she works. Isso não é errado, tá, gente? Aliás, é a forma certa. Para eu usar a terceira pessoa, eu tenho, na afirmativa, eu tenho que colocar esse Szinho no verbo. Isso não está colocando o verbo no plural, tá? Não é igual ao português, tá? A gente, quer dizer, em português a gente não coloca no plural dessa forma, né? O verbo. Então, não significa, o S não significa que está no plural, tá? Ele significa que está na terceira pessoa do singular. Aí na regra 1, a gente tem verbos terminados em Y, tá? Antecedido de vogal. Nesse caso, o que eu vou fazer? Segue-se a regra geral. Vai já aparecer aqui. Segue-se a regra geral. Exemplo disso, vamos lá, vamos para o exemplo. Vamos colocar aqui o verbo play, que é o verbo jogar, brincar, tocar, tá? Então, João plays the guitar. Ele toca violão. João toca violão. Então, João plays the guitar. Regra número 1, João plays the guitar, terceira pessoa do singular. Bacana? Regra 2, esse mesmo Y, terminados em Y, antecedido de consoante. Nesse caso, eu vou retirar o Y e vou acrescentar IES, tá? Então, esse aqui é diferente. Quando eu tenho Y que termina com Y, mas antes dele tem uma vogal, eu vou seguir a regra geral, só colocar o S. Quando ele termina em Y, mas antes dele tem uma consoante, eu vou tirar esse Y para colocar IES. Um exemplo bem bacaninha é o verbo try. Try. Então, she tries. Opa, tirei o Y, coloquei IES. She tries to understand. Ela tenta entender, tá? She tries to understand. Ok? Regra 3. E aí acabou, tá? Só são 3 regras mesmo. Regra 3. Verbos terminados em CH, S, SH, X, Z e O. Tá? O que vai acontecer? Eu vou acrescentar ES. Exemplo disso. A gente vai colocar. Exemplo disso, eu vou colocar o verbo do, que é o verbo fazer, né?
o verbo do na terceira pessoa ele vai ganhar o ES. Então, por isso que a gente tem lá o do e o das como verbo auxiliar, tá? Então, o do na terceira pessoa vai ser he does his homework. He does his homework. Ele faz o dever de casa dele. Bacana? Então, se eu tenho verbos que terminam com letras que não foram colocadas aqui, significa que eu vou seguir a regra geral. Então, eu vou colocar o S no final dos verbos. Que verbos são esses? O verbo terminou em W, terminou em M, em T, eu só faço colocar o S. Eu não vou colocar, não tenho que estudar nenhuma outra regra. As regras eu preciso manter só com essas terminações. Ou seja, são 7 terminações, na verdade, que a gente precisa se preocupar. CH, S, SH, XZ e O, o Y quando ele termina, quando ele é antecedido de uma consoante. Fora isso, todos os outros é só colocar o S. Existem exceções? Sim, existem. E é só uma, tá? Exceção é o verbo have, que na terceira pessoa é o has. Ele não segue as outras regrinhas, ele é diferentão, ele não tem nenhuma explicação, nenhuma regra para ele, tá? Ele é só uma exceção. Então, o verbo have na terceira pessoa já é o has. E eu agradeço muito a tua participação, agradeço muito por você ter me dado mais esse pouquinho de atenção. Se quiser mais explicações, lá no curso a gente está fazendo tudo bem, bem minucioso mesmo, com acréscimo de verbos, né? Colocando. Não tô te escondendo nada, só tem que ir lá no curso, a gente tem um pouquinho mais para oferecer, tá bom? Então eu aguardo você por lá e te vejo aqui no próximo vídeo.